pessoal do primeiro ano, então aqui nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tratando sobre outras temáticas modernas, podemos assim dizer. Abordamos na videoaula passada a respeito do que estava surgindo de novo, principalmente no sentido música nos Estados Unidos. Nós vimos o surgimento de estilos como o ragtime, o jazz, que foram estilos afro-americanos, criados por afrodescendentes, né, que viviam nos Estados Unidos e que, com o passar do tempo, devido à sua genialidade, foi ganhando então espaço nos ouvidos atentos da classe branca. E aí, na videoaula de hoje, dando continuidade para encerrarmos esse capítulo, peço que então vocês abram o livro de vocês, volume 1, lá na página 357, aonde então nós vamos abordar sobre a música no Brasil. Então já vimos o que havia de interessante na música lá nos Estados Unidos principalmente. Mas agora, vindo para o Brasil, estilos predominantes no Brasil, aí a gente vai começar uma análise sobre as músicas ou tendências musicais presentes no Brasil no século XVIII, XIX e início do século XX. Tá bom, pessoal? Então essa vai ser a nossa sequência. Século XVIII, XIX e início do século XX, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que acontece? As primeiras manifestações musicais no Brasil se fizeram presente, como a gente abordou inicialmente, no século XVIII. E aí há uma coisa interessante. Quem fazia música no Brasil, consequentemente cantava, reproduzia, né? No Brasil, inicialmente, eram pessoas ligadas à igreja, ou seja, pessoal, as primeiras manifestações musicais no Brasil eram desenvolvidas principalmente, olhem aí, por missionários franciscanos ou jesuítas. Então nós podemos dizer que o que tinha de música no Brasil durante o século XVIII eram produções totalmente ligadas a produções religiosas. Então não tinham outros estilos aqui presentes, só ligados à Igreja Católica. Como nós sabemos, século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Portugal, um dos reinos mais católicos da Europa, que tinha o Brasil como colônia, como região para explorar intensamente. Consequentemente, os gostos ou as ordens de Portugal tinham que prevalecer no Brasil. Consequentemente, os brasileiros eram obrigados a serem cristãos católicos. E aí, a música aqui então foi desenvolvida inicialmente pelos religiosos, principalmente franciscanos e jesuítas. Quando é que começou a mudar? Um pouco. Começou a mudar no século XIX, pessoal. Mas no século XIX, mesmo no século XIX, o que existia de música aqui ainda não era uma música típica criada por brasileiros. Ou seja, no século XIX, além da música de fins religiosos, também chegou no Brasil outros dois estilos. Ou seja, a gente pode dizer que são estilos profanos, ou seja, estilos não ligados à Igreja Católica. E esses dois estilos profanos que vigorou no Brasil a partir do século XIX foram os famosos modinha e lundum. Ou seja, a modinha, um estilo trazido pelos portugueses, ou seja, um estilo da metrópole trazido para o Brasil, e o lundum, um estilo presente aqui no Brasil, trazido pelos africanos, infelizmente na forma de escravos. E aí só falar um pouquinho. A modinha, pessoal, como a gente falou, é um estilo criado em Portugal, sob influência da ópera italiana, tá certo, pessoal? E aí, a principal característica da modinha é a sua temática amorosa, ou seja, é um estilo compassado, ou seja, romântico, e que tem como temática abordar nas suas letras ou fazer uma relação com uma temática amorosa, tá certo? Lá em Portugal, o maior expoente da modinha foi então o padre Domingos Caldas Barbosa. Ele foi então o maior expoente. E aí, a modinha no século XIX vai ganhar espaço tanto nas vilas quanto nas cidades que estavam crescendo no século XIX. E, ao mesmo tempo que a modinha ganhava espaço nas vilas e nas cidades, o lundum
pois os escravos de origem africana se fizeram presentes nas zonas rurais, mas também na cidade. E eles trouxeram esse ritmo caliente, quente, uma dança com características sensuais, ok? E aí, então, vai se misturar, como é que eu posso dizer? Vai, então, congregar, essa é a melhor palavra. Vai, então, unir no mesmo ambiente, nas vilas e cidades, esses dois estilos, a modinha e o lundum. Podemos dizer que a modinha, ouvida principalmente pelos brancos de origem portuguesa, brasileiros também brancos, e o lundum é ouvido, dançado de forma, como eu falei, sensual, pelos africanos ou pessoas que gostavam do estilo. Tá certo, pessoal? E aí, esse lundum, como eu falei, ritmo sensual, ele é acompanhado pelos batuques dos tambores, que também é um instrumento típico da cultura africana. Então, no século XIX no Brasil, vai se desenvolver esses dois estilos, a modinha e o lundum. Aí nós podemos dizer que já no finalzinho do século XIX, ou seja, olha aí, 1875, então na segunda metade do século XIX é que surge no Brasil o primeiro ritmo criado por brasileiros. Mas olha a curiosidade, é o primeiro ritmo criado por brasileiros, mas sob influência de ritmos estrangeiros. Como a gente pode ver, o machixe, esse primeiro gênero musical criado por brasileiros, recebeu a influência do tango, tá certo? Brasileiro, ou seja, o tango brasileiro já era uma derivação do tango argentino. Então, o machixe recebe influência do tango brasileiro, da polca e do lundu, que a gente acabou de falar. A polca, vou mostrar um vídeo para vocês, para nós conhecermos um pouco mais do som, do ritmo, tá certo, pessoal? E aí é onde surgiu o machixe, os famosos cabarés do Arco da Lapa do Rio de Janeiro. Quem já teve o prazer de ir no Rio de Janeiro, até hoje, aquele bairro Lapa, bem no centro do Rio de Janeiro, onde ficam os arcos, ele é um bairro boêmio, reúne vários bares e, consequentemente, foram nesses bares que surgiu, então, esse ritmo típico brasileiro, mais ainda sobre influência de ritmos estrangeiros. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês, para nós arredondar o que a gente acabou de falar. Vamos aí, acompanhar. Uma polca? O senhor dança comigo? Chique, Francisca, ela é muito espontânea. Para mim será um grande prazer, senhora. Um belo par. Sim, senhor Barão. Jacinto tem um grande talento para os negócios. Tem um belo futuro pela frente. Observe o ritmo mais acelerado, uma dança sensual, acompanhada principalmente pelo batuque dos tambores. Só mais um instante. Alguns brancos, né, não queriam se misturar, né, entre os negros.
lundu e a polca. É uma boa mistura. É. É uma boa mistura. Champanhe com aguardente? Não, a polca e o lundu. Hoje eu dancei polca e dancei lundu. O que você sentiu? Senti que eu posso dançar polca com batuque de lundu e lundu com marcação de polca. Como é que seria isso? Ela está se referindo a um tipo de música que eu estou buscando há muito tempo. Alguma coisa que mistura tudo. A música que veio da Europa com o ritmo que eles trouxeram das terras distantes da África. Isso é possível? Certo que é possível. A negra que se apaixona pelo branco vai parir o mulato. A polca e o lundu vão parir um ritmo mestiço. Então, como vocês observaram aí, né, o machixe, como nós falamos, surge da influência de ritmos estrangeiros, né, do lundu africano com a polca europeia, como também do tango. Então, outra curiosidade, como você viu ali na cena, um branco saindo ali daquela dança porque ele não queria estar no meio daquela cultura de negros, porque à época existia uma grande rejeição de brancos católicos a essa cultura de negros politeístas ou que cultuavam o candomblé, a umbanda, ok, pessoal? E aí, um outro ritmo que surgiu no Brasil foi o choro, assim chamado devido também às suas letras de sofrência, ou seja, a gente pode relacionar, entre aspas, abrindo um parênteses aí, né, com o sertanejo universitário aí da Marília Mendonça, entre outros artistas, né? Mas o choro, a gente pode dizer sim, que era um ritmo onde suas letras eram muito melancólicas, a sofrência na batida era muito comum, ok? E aí, o choro era tocado principalmente utilizando esses instrumentos, a flauta, o violão e o cavaquinho. O cantor era chamado de chorão. E aí, nesse ritmo choro, surgido no Rio de Janeiro, nós podemos dizer, pessoal, que esse vai ser o primeiro ritmo que vai surgir no Brasil sem tanta influência estrangeira. Nós podemos dizer que, literalmente, o choro vai ser um ritmo típico do Brasil, ok? E aí, tem como os expoentes a famosa Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga, que em muitas de suas composições melancólicas, de sofrência, no ritmo choro, ela tratou sobre questões políticas, ou seja, ela era favorável à proclamação da República, ela defendeu e muito a abolição da escravidão, então ela se engajou bastante, tanto em questões políticas quanto sociais, tanto favorável à proclamação da República, como defendendo a abolição, tá bom? E aí, nós vemos outros importantes e influentes artistas, como vocês podem ver aqui, ó, Ernesto Nazaré, João Pernambucano, um dos mais conhecidos, igual Chiquinha Gonzaga até hoje, o Pixinguinha, e o Zequinha de Abreu. Não no ritmo choro, mas a Chiquinha Gonzaga, ela compôs uma canção e interpretou-a que está marcada na história até hoje, principalmente nos bailes de carnaval. E essa música que eu vou tocar para vocês, interpretada pela Chiquinha Gonzaga, é uma música que ficou eternizada até hoje, mas não é do ritmo choro, tá certo, pessoal? Só para mostrar a sua genialidade. Ouçamos aqui que com certeza vocês já dançaram, inclusive no Carnaval de 2020. Eu quero passar, peço licença pra poder
desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. Então, é uma bela composição, interpretação musical da Chiquinha Gonzaga, da famosa música Abre Alas, que marcou o carnaval ali do início do século XX, mas é tocada até hoje. Não é no ritmo choro, ok? Só que fique claro isso. Outra composição, ouçamos aqui, do Ernesto Nazaré. Passar um pouco. Aqui sim, no estilo choro. Agora, João Pernambucano. Também dentro do segmento choro. Agora aqui, o famoso Pixinguinha. E, por fim, o Zequinha de Abreu. Então você pode perceber, principalmente nesses 4 últimos que eu mostrei para vocês, que se destacam por ser grandes instrumentalistas, ou seja, dominar o tocar vários instrumentos. E uma outra característica do choro também é a questão do improviso. Para saber se a pessoa era boa nesse ritmo choro, para saber se era uma boa chorona ou chorão, tinha que então, na sua composição, deixar brechas para a improvisação. Tá certo? Tanto no tocar do instrumento, como também do cantar. E aí, partindo aí para a nossa última parte, a dança moderna. Voltando aí para a Europa. Chama-se de dança moderna todas as manifestações no campo da dança apresentados a partir do início do século XX. Ok? Nós podemos dizer que a dança moderna ela foi muito influenciada por uma apresentação de balé de um grupo russo, do empresário Sergei Diaghilev. Então, foi esse empresário que trouxe para Paris e apresentou em Paris um grupo de balé. Depois vocês podem botar até no YouTube para ver essa apresentação deles, bastante importante, principalmente marcado por uma dança de improviso, onde parece que as técnicas de desenvolvimento da dança não eram antecipadamente treinadas, e sim marcadas pelo intenso improviso. E aí, na prática, nós podemos dizer que aquela que absorveu essa influência desse balé e já começou a apresentar algo diferenciado para a época foi a Isadora Duncan, que vocês veem aí na imagem ao lado. E aí, pessoal, os principais aspectos dela. O que tinha de moderno, diferenciado da dança anteriormente? Nós podemos dizer que ela geralmente, como você pode ver na foto, dançava descalça, utilizando roupas em estilo grego, mas principalmente quando ela começava a dançar, através dos seus gestos, ela apresentava uma intensa emoção. A dança moderna, então, é caracterizada principalmente por isso, pelo uso de gestos, expressões que demonstrem intensa emoção. Um outro importante aspecto é a questão da improvisação. Assim como lá na apresentação do balé russo em Paris,
em 1909, tinha a improvisação nos gestos, aqui também a Isadora Duncan lança essas improvisações, ou seja, algo que não tinha sido ensaiado antes. E aí demonstra o seu belo talento. E aí, a dança moderna, ela se espalha, a partir da Duncan, ela se espalha e vai principalmente ganhar destaque com esses três aí. No mundo, com o bailarino, né, russo, né, leto-americano, desculpa, Mikhail. E também com a coreógrafa alemã, que vocês podem ver aqui, ó, Pina Buska, o Mikhail. E no Brasil, a dança moderna, ela foi apresentada através da Márcia Aide. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, como vocês podem ver aí, geralmente os pés tocando no solo, ou seja, dançando descalços, a expressão de sentimentos intensa e a improvisação bastante presente. Quero então encerrar essa videoaula mostrando dois vídeos. O primeiro vídeo, uma bela entrevista, apresentação da Márcia Aide. E no segundo vídeo, uma também excelente apresentação dentro do contexto de dança moderna do Mikhail. Vamos lá ver aqui primeiro. Eu digo que eu nasci para dançar. Eu dizia, papai, eu quero dançar. Ele disse, mas dançar, Márcia, não é uma profissão. Até que um dia que ele disse, bom, você não vai ser médica mesmo. Eu sabia o que eu queria fazer, mas não como que eu ia chegar a realizar o meu sonho. Isso foi a vida que me empurrou para a Europa. A Márcia, e sempre será única, vulcão. A lot of people in the world can do the steps, but very few people can dance. And that's what Marcia could do. Marcia entra a un escenario, no hace nada, hace así con la mano y tú mueres. Diziam que eu era Callas da dança, porque eu gostava de interpretar papéis. E mais eu interpretava, mais capacidade eu tinha. Eles transmitiam que parecia que eles deslizavam sempre no palco. Com todos os partners que eu dancei, nunca tive medo de nada, eu sempre me jogava. Tenho essa capacidade de chegar até o fim da minha vida desfrutando cada momento que eu passo. Eu acredito que a vida vai me dar o que eu ainda não tive. E aqui é a apresentação do Mikhail, dentro do contexto dessa moderna Don Quixote, ato final. Então, pessoal, é isso aí. Aqui a gente encerra, então. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Bons estudos.